O Império Português se expandiu por várias regiões do globo, dentre elas América, Ásia e África. As colônias portuguesas na África obtiveram a independência tardiamente, o que significa dizer que as relações de escravidão perduraram por mais tempo. Uma dessas colônias lusitana era o arquipélago de São Tomé e Príncipe, cujas ilhas ficam na costa ocidental da África. Na segunda metade do século XIX, o Estado colonial português criou uma política de valorização de suas possessões africanas. Em São Tomé e Príncipe, os portugueses promoveram investimento nas monoculturas de café e cacau. A indústria açucareira e a cacaueira lusitana haviam sido impactadas pela independência do Brasil em 1822. A metrópole carecia de recursos financeiros e industriais. A política econômica nas colônias não estava isenta de desafios. Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, os seus nativos possuíam roças de café e cacau. Recusavam-se a trabalhar nas fazendas dos portugueses. Foi elaborada uma nova legislação com mecanismos legais para suprir a mão de obra são-tomense. Foi preciso importar braços de homens e mulheres angolanos. O decreto, o decreto de 14 de outubro de 1854, ordenador dos registros escravistas em Angola, criou uma categoria intermediária entre o escravo e o livre, o liberto. Esse último deveria trabalhar 10 anos para o seu antigo senhor, para ressarci-lo. Nesse mesmo ano foi criada a Junta Protetora de Escravos e Libertos. Entre as décadas de 1850 e 1870, foi o principal órgão na exportação de mão de obra de Angola para São Tomé e Príncipe. Segundo a historiadora Ana Luísa Pires Lobo Jacinto, abro aspas, a partir de 1875, o Estado colonial português foi emitindo outros regulamentos que determinaram a emancipação dos libertos, a institucionalização do trabalho livre assalariado, o contrato de trabalho e o recrutamento e a imigração de mão de obra de Angola para as referidas ilhas. Como se pode ver no regulamento para a execução da lei de 29 de abril de 1875 e no regulamento para os contratos de serviçais e colonos nas províncias da África Portuguesa, fecho aspas. Apesar de uma transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, não houve significativa melhoria nas condições de vida dos trabalhadores africanos. Os denominados serviçais ou contratados guardavam relação com o ordenamento jurídico de Angola. A população estava dividida em duas, os civilizados e incivilizados. O primeiro grupo era formado por lusitanos nascidos em Angola e alguns negros. A população negra civilizada era aquela que absorvera a cultura do colonizador em todos os seus aspectos. Os incivilizados, por sua vez, maioria populacional, viveram afastados do sistema colonial. O grosso deles era do interior de Angola, mantinham seus traços socioculturais. No século XIX, o Estado colonial português os designou como indígenas. A partir de 1879, Angola foi a grande exportadora de mão de obra para as roças de café e cacau são-tomenses. Os angolanos engrossaram a população de São Tomé, sendo que 50% dela era composta de serviçais. Já na década de 1890, para atender à demanda de serviçais, novas agências de recrutamento foram criadas. Uma delas foi a Curadoria Geral de Serviçais de Colonos de São Tomé e Príncipe. Os regulamentos de trabalho das possessões lusitanas em África, no final do século XIX, atribuíam responsabilidades aos contratantes conforme Jacinto, abro aspas. O Estado colonial, além de determinar que os patrões devessem fornecer salários, alimentos, alojamento, vestuário e assistência médica para os contratados que fossem prestar serviço agrícola nas roças de São Tomé e Príncipe e repatriá-los fim do prazo de contrato, estabelecia de igual modo dispositivos que previam o cumprimento do trabalho compelido, correcional e a repressão à vadiagem, a fim de obrigar os nativos ao cumprimento do contrato de trabalho e garantir a produtividade econômica nos empreendimentos coloniais. Fecho aspas. O Código Penal português criminalizava a vadiagem. Em 1899, um regulamento determinou que o trabalho era uma obrigação moral e processo civilizador. Essa postura foi assimilada pelas colônias portuguesas. Muitos angolanos se dedicavam às atividades econômicas tradicionais em suas respectivas províncias. Essas condições poderiam criminalizar grupos inteiros por não se integrarem à economia colonial portuguesa. O general José Norton de Matos
Em 1912 e 1915, ocupou o cargo de governador-geral de Angola. Seu objetivo maior era a afirmação do poder colonial lusitano e regular as relações de trabalho angolanas. Ele promoveu o crescimento comercial e construiu várias estradas de ferro. Mesmo defendendo a transição para o trabalho livre assalariado, não podia coibir a imigração de angolanos para São Tomé. Iria contra os interesses dos fazendeiros e o poder metropolitano. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gostaria de agradecer, a todas as pessoas que se inscrevem, comentam, compartilham o vídeo. Isso ajuda a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas. E se você realmente gosta desse conteúdo, de ciências humanas, história, por gentileza, se inscreva no canal e nos acompanhe que você vai ter gratas surpresas, ao longo do ano. O governo geral, além de organizar o recrutamento da mão de obra, impôs outras medidas, como a locomoção obrigatória dos contratados por meio das estradas de ferro. A medida auferiu lucro e acelerou o número de contratações. O fato criou até mesmo um agente de recrutamento. Esse serviço era regulado, porém, havia também os que atuavam à margem da lei. O trabalho forçado nas ilhas fez com que os ingleses pressionassem a República Portuguesa. A Inglaterra, por meio do Escritório Britânico de Relações Exteriores, elaborou um relatório sobre o tema. Ele ficou conhecido como Cadernos Brancos. Em 1911, foi expedido um decreto em 27 de maio, limitando a contratação de serviçais em São Tomé. No ano seguinte, foi criada a Sociedade de Imigração para São Tomé. Um dos seus principais objetivos era o repatriamento de contratados. Esse processo ocorreu sob influência de duas legislações de trabalho. A primeira foi o Regulamento de 20 de dezembro de 1875. Sem os descontos destinados ao cofre de trabalho e repatriação, seus salários eram mais baixos e receberiam um bônus de repatriação de 50 escudos. A maior parte era composta de idosos de 70 a 50 anos, a segunda faixa etária de 50 a 30 anos e uma terceira faixa abaixo dos 30 anos. O mapa de contratação estava situado no centro de Angola e regiões de fronteira. Reproduziam os mesmos mapas da escravidão angolana. Em 1913 e 1914, a maioria de repatriados angolanos eram mulheres. Os mais jovens, minoria dos repatriados, haviam nascido em São Tomé e Príncipe. Homens e mulheres nascidos de serviçais angolanos, como analisado por Jacinto, abro aspas. Afirmar que esses repatriados constituíram a primeira geração de contratados de Angola e permaneceram nas roças de cacau em São Tomé e Príncipe por longos anos. Outra particularidade que se pode notar nos registros de identificação dos repatriados mais antigos é que em muitos deles o nome de seus pais foram ignorados, o que aponta para a possibilidade de terem sido desgarrados e levados para São Tomé e Príncipe ainda muito pequenos. E é possível ainda que os funcionários da administração portuguesa e os agentes de recrutamento, por ignorância ou descaso, tenham optado por não transcrever da língua original africana para a grafia portuguesa. Fecho aspas. A segunda, mais contemporânea, era a legislação do trabalho indígena de 1903. Aqui a disposição demográfica do sexo se inverte. Os homens se tornam maioria. A adesão dos contratados ao repatriamento gerou crítica dos roceiros santomenses. Para eles, a única motivação dos contratados em voltar a Angola era receber o bônus de repatriação de 50 escudos. Eles ignoravam as irregularidades e os esquemas compulsórios de recrutamento previstos em lei. Outro fato ignorado foi a falta de adesão ao programa, visto que exigia muitos custos e, sem poder arcar, os contratados postergaram a repatriação. Mesmo durante o repatriamento de angolanos, houve diversas irregularidades, muitas delas relacionadas aos bônus, como elenca Jacinto, abro aspas. Embora decorresse o repatriamento em massa, este foi acompanhado de algumas irregularidades, principalmente no pagamento do bônus de repatriação e na morosidade da repatriação de muitos contratados. Apesar de muitos dos antigos contratados terem sido beneficiados com o bônus de 50 escudos, e dos que se contrataram a partir de 1903 terem recebido valores superiores a este, houve contratados de ambas as ordens que foram repatriados sem bônus ou com bônus de pequenos valores. Fecho aspas. Os roceiros culpavam os contratados por não fazerem nenhuma poupança de dinheiro, acusavam o governo de onerar os contratantes com diversas exigências trabalhistas,
houve casos em que o depósito do bônus era feito na Curadoria Geral de São Tomé, em Angola, quando os contratados ainda estavam nas ilhas, dificultando seu regresso e acesso ao dinheiro. Outro desafio era a resistência dos contratantes em fornecer o nome com a lista de contratados ao governo. Muitas listas não incluíam o nome de filhos e netos. Os contratados também tinham seus próprios interesses e criavam diferentes estratégias para lidar com a situação. Alguns nem para Angola retornavam ou permaneciam no arquipélago mesmo após receber os bônus de 50 escudos. O que ninguém pareceu dizer foi a necessidade de repatriação de angolanos. Muitos estavam velhos e incapacitados, gerando custo para as enfermarias lotadas da Santa Casa de Misericórdia São Tomense. O repatriamento não foi realizado por interesse humanitário. Seu intuito era também resolver um problema socioeconômico que as ilhas enfrentavam. O artigo de referência desse vídeo foi Serviçais Contratados de Angola para as Roças de Cacau em São Tomé e Príncipe, Recrutamento, Imigração e Repatriamento, 1912-1915, da historiadora Ana Luísa Pires Lobo Jacinto, graduada em História pelo Instituto Superior de Educação e mestra em Ensino de História, doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. O artigo foi publicado na coletânea África Entretecendo Perspectivas, publicado pela EDUFBA em 2024. O livro foi organizado por Luiz Nicolau Pares, Fábio Baqueiro Figueiredo. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Deixa um like, comente, compartilhe. Deixa um comentário aí, né, do que é que você considera sobre esse tipo de contratação de trabalhadores em São Tomé. Você acha que esse tipo de coisa aconteceu no Brasil também ou só ficou restrito lá a São Tomé? Então, deixa um comentário aí e isso aí vai reforçar, né, a divulgação do canal também. Então, até o próximo vídeo, pessoal.